11 horas e 9 minutos, temperatura chegando aos 10 graus. É a máxima por enquanto do dia, sol começa a aparecer, ainda tímido, mas começa a aparecer aqui em Lajeado e no Vale do Taquari. Estamos em contato com Marcelo Arruda. Ele é prefeito do município de Barra do Rio Azul e que foi empossado presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul há uma semana, na terça-feira passada, dia 28 de maio, substituindo o prefeito de Campo Bom, Luciano Orsi. Vai ficar à frente do comando do Conselho da Administração da FAMURS durante 2024, 2025, esse ano N. Vamos falar com ele, então, sobre, primeiro, essa responsabilidade e depois, é claro, que a gente vai entrar nesse momento tão complicado que vive o Rio Grande do Sul como um todo. São quase todos os municípios afetados diretamente. Os que não foram diretamente são indiretamente. Uma situação preocupante, talvez um dos piores momentos para se assumir uma associação importante como é a Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURS. Em primeiro lugar, obrigado por atender a Rádio Independente e parabéns aí pela posse, pela eleição. Prefeito de Barra do Rio Azul, Marcelo Arruda, presidente da FAMURS. Bom dia. Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Independente. Uma alegria poder participar da programação e falar um pouco dessa entidade, que é um orgulho para a gente poder assumir a FAMURS, que representa as 497 cidades do Rio Grande do Sul, mas num momento desafiador, um momento que exige muita união, muita resiliência, numa das situações mais difíceis que o Rio Grande do Sul vive, a maior catástrofe climática, mas que não tenho dúvida, com a união, com a ajuda de toda a parte da sociedade civil e mais os municípios, governo do estado, governo federal, a gente vai conseguir reerguer e buscar soluções para ajudar todos os setores, todas as pessoas que precisam deste momento tão difícil. Aí o Vale do Taquari é uma das regiões mais afetadas e até sexta-feira estaremos aí nos mobilizando junto com a Confederação Nacional dos Municípios para se reunir com os municípios dessa região e de todo o Rio Grande do Sul que estão em calamidade pública, que são 95 municípios, para estar debatendo as principais demandas que os municípios podem ajudar para estar reerguendo as cidades, com os desafios para ajudar as pessoas que precisam de habitação, os empresários que precisam de recursos para poder reerguer os seus negócios. Marcelo, então as ações começam por aí, por esses encontros com os administradores, justamente para saber as demandas de cada um, começa por aí e a partir disso, então, outras ações. Exato, agora cada dia surge um novo desafio. Eu tenho falado para os nossos colegas prefeitos, tenho falado para os empresários e para a sociedade que não existe uma fórmula mágica, não tem uma receita de bolo pronto para uma situação tão atípica que a gente viveu aqui, que essas inundações, a minha cidade, falo isso com propriedade, porque Barra do Rio Azul, um pequeno município lá no norte do Rio Grande do Sul, perto de Erechim, a 37 quilômetros, sofreu 2 enxurradas em apenas 6 meses. A primeira enxurrada lá no dia 3/11 de 2023 atingiu 40% da área urbana, e essa agora do dia 2 de maio, a gente imaginava que não ia ser na mesma proporção, foi 60% da área urbana inundada. Então a destruição foi muito grande. Graças a Deus não perdemos nenhuma vida, mas os danos materiais a gente está correndo atrás para recuperar. Mas a gente sabe que no Vale do Taquari pessoas acabaram não conseguindo sair a tempo e a gente tem que fazer valer cada vida. Cada pessoa que daqui a um pouco não conseguiu sair, a gente tem defendido que agora é o grande momento para a gente pensar as obras de reconstrução a longo prazo, que deem segurança para as pessoas voltar a morar num local que elas possam deitar na cama, colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilas, que não viver mais esse momento difícil. Então, toda essa reestruturação tem que ser pensada, ser planejada, mas precisa uma resposta rápida. É isso que todos estão cobrando e a FAMURS vai fazer esse papel de estar dialogando com o governo do estado, dialogando com o governo federal, dialogando com a sociedade para a gente desburocratizar, para ter... A gente sabe que no Vale do Taquari agora está sendo dado o start das obras das residências lá de setembro. Então, a gente tem levado isso para o governo federal e para o governo estadual, que precisa ser mais rápido. E eles estão trabalhando, estão correndo atrás para agilizar e já poder, quem sabe, no prazo de 60 dias, dar uma resposta. Claro que tem um desafio um pouquinho maior, onde vai ocorrer a realocação das moradias, das empresas, que tem que fazer algum estudo do terreno para ver se não tem perigo
ceder com uma chuva, trabalhar a infraestrutura que é necessária, mas a cada dia eu acredito que vamos avançar e buscar saídas aí para poder restabelecer. Ontem nós participamos de uma reunião com o ministro Paulo Pimenta, com empresários aqui de Porto Alegre e que beneficia todo o Rio Grande do Sul, os municípios que estão em situação de calamidade, os recursos, né, de capital de giro, de investimento para os pequenos, médios e grandes empresários, que era essa a nossa reivindicação. Não tem empresário menor ou maior, todos estão no mesmo barco e todos precisam de socorro para poder reabrir o seu negócio, poder manter os empregos, pagar a folha de pagamento amanhã, dia 5, e a gente já identificou alguns desafios nesses financiamentos que os empresários relataram, porque tem uma questão da renda, que tem que ser 60% do ano 2023, né? Tem problema de alguns empresários que abriram a empresa nesse ano, tem se defendido o crédito tem que chegar para todos os empresários, não só aqueles do critério A ou B, né? Porque emprestar dinheiro para quem tem crédito, tem estrutura é fácil, tem que ajudar esse aí que precisa desse momento tão difícil, que o financiamento realmente chegue para poder restabelecer o seu negócio. Então a gente está dialogando, está construindo, está identificando os problemas para realmente a Caixa Federal, o Banco do Brasil, agora liberou para as cooperativas de crédito, Sicredi, Cressol, Cicobi, enfim, poder operar essas linhas para poder os empresários estar acessando as linhas de crédito e ter acesso a esse dinheiro. Presidente da FAMURS, Marcelo Arruda, o senhor comenta no dia 5, né, o quinto dia útil, né, do mês, o que dá para projetar para agora? Eu sei que os levantamentos ainda estão sendo feitos no Rio Grande do Sul como um todo, mas não só em questão de empresariados, mas as próprias prefeituras, né? O que os prefeitos do Rio Grande do Sul têm falado em relação às suas estruturas, a consequências para as suas cidades, o que já podemos dizer e se é possível estimar algum prazo? Eu acho que o normal não volta, né, prefeito, mas para estimar um prazo para que as coisas voltem a ser mais próximas da realidade que a gente tinha antes dessa enchente de maio. O desafio agora era, no primeiro momento, ajudar as pessoas a restabelecer, a sair daquele momento, ter um abrigo, ter uma moradia provisória, já trabalhar com os projetos de identificação de quantas casas e recursos precisam para reconstruir as cidades, os recursos necessários para ajudar os empresários, e paralelo a isso, está sendo trabalhado também a linha aquela que nem aconteceu na pandemia, a gente reivindicou para o governo federal, para ter o socorro ali para o pessoal manter os empregos e poder evitar demissões, que elas são muito mais traumáticas. O governo do estado também tem apresentado um sistema que consegue identificar realmente os CNPJs que precisam da ajuda. E os municípios têm um grande desafio, agora também uma grande preocupação, e sexta-feira nós vamos estar debatendo com a Confederação Nacional dos Municípios aí em Lajeado, a questão da queda do ICMS, que também vai impactar o orçamento dos municípios. Queda do ICMS que vai impactar no orçamento dos municípios, era que estava falando o prefeito de Barra do Rio Azul, Marcelo Arruda, o presidente da FAMURS. Tivemos uma queda, quando o senhor falava justamente da queda do imposto, né, do ICMS, que ia impactar também na receita dos municípios. Por favor, prossiga, prefeito. A queda do ICMS está projetado um valor aproximado de 11 bilhões que vai deixar de acessar, de produzir pela parada das empresas, que vai gerar uma queda de 11 bilhões. Desses 11 bilhões, 3 bilhões é dos municípios, e isso representa de 20% a 25% do orçamento dos municípios. Então, vocês imaginem o colapso que vai gerar na Receita Municipal se não ocorrer um socorro do governo federal para garantir o orçamento de 2023. Essa reivindicação que a FAMURS está levando, porque todos os prefeitos já estão nos contatando, estão preocupados que, se não tiver a garantia do orçamento igual a 2023 do ICMS, ocorrerá um colapso dos serviços públicos ainda num momento tão difícil, onde nós temos 95 municípios em situação de calamidade pública e mais de 320 cidades em situação de emergência. Então, além de todo o desafio que nós temos de ajudar a recuperar os municípios, temos essa situação de queda de receitas aí que pode impactar na saúde, educação, nas obras públicas, que agora as prefeituras não podem parar, elas precisam dar toda assistência para o empresário voltar a trabalhar, para o cidadão voltar na sua moradia, e esse é o grande desafio aí que a gente vai estar debatendo nesse mês com o governo federal e o governo estadual.
Esse giro da economia passa também, obviamente, é claro, né, pelas empresas, pelas indústrias, por toda essa movimentação, mas passa também muito pelo dia a dia das famílias, né? Pelas moradias das famílias, a realocação delas. O senhor já falava no início, né, dessa preocupação também. De que maneira a FAMURS também pode ajudar a pressionar, né? Porque se fala muito de promessas de casas, de construções, e elas acabam não acontecendo. A FAMURS pode, de alguma forma, também interferir nessa pressão para que isso aconteça o quanto antes? O que a gente tem mostrado é tudo que ocorreu no ano passado, né? Começou em junho, setembro, novembro, e agora esse novo momento que a gente está vivendo no mês de maio, que realmente a resposta tem que ser diferente do 2023. Nós precisamos programas ágeis, houve várias medidas provisórias desburocratizando, facilitando a licitação para os municípios, que foi reduzido o prazo, e o governo federal já teve o ministro Jader Filho, e também o governador Eduardo Leite está com a Secretaria da Habitação, todos identificando as necessidades para que realmente o mais rápido possível comece a construção dessas moradias. E o bom é que está surgindo muitas alternativas, muitas construções de residências rápidas. Então, eu acredito que nós vamos viver um cenário diferente. A FAMURS está vigilante, está cobrando junto com os prefeitos municipais, né? Eu quero registrar aqui os nossos prefeitos e prefeitas, todos empenhados em dar uma resposta rápida para a população, porque a gente sabe que é lá na porta da prefeitura que o cidadão vai bater e vai pedir ajuda, e nós precisamos resolver o quanto antes. Todo mundo quer continuar morando na sua cidade, né? Gosta de viver ali, gosta de estar naquele local que ele nasceu, o que ele convive, é o local que ele quer continuar, mas ele precisa ter apoio para reconstruir a sua moradia, apoio para reconstruir o seu negócio, e agora num local seguro para não viver mais esse momento difícil. O ideal sempre é na base da conversa, né, prefeito? E vocês estão falando aí de mobilização, de conversas, de encontros, especialmente o governo federal, mas de que forma que a FAMURS se posiciona daqui a pouco, não tendo essa resposta? Se vocês estão prevendo algum outro tipo de ação, porque como o senhor falou, a recuperação de setembro ela ainda não veio, especialmente falando de casas, né? Não tivemos casas construídas aqui e nós estamos falando de 8 meses depois da tragédia de setembro, que até então tinha sido a maior da história da nossa região. Tivemos até a presença do presidente em exercício, estou falando de Lula e Alckmin em diferentes momentos, de vários ministros, do governador Eduardo Leite em vários momentos também, mas as coisas elas não andaram na velocidade que seria necessário, e aí veio uma outra enchente, complica, tem outros debates, como questão de dragagem do rio, de construir barragens para que a água não chegue com toda essa força, mas aí é um passo até mais à frente. O principal nesse primeiro momento me parece que é construção de lares para essas pessoas que não têm para onde ir. Nesse sentido, a FAMURS planeja algum outro tipo de ação? O que vai ser discutido, por exemplo, nesse encontro da sexta-feira aqui? E onde é que vai ser, até se puder passar mais detalhes? O encontro acontece na universidade, aí em Lajeado, e nós vamos agora no primeiro momento no diálogo. Agora é o primeiro mês, né, que está fechando desse momento. Agora na região metropolitana aqui, essa semana baixou a água, então começam a ocorrer as ações. E daí sim, se porventura a gente não tiver o resultado esperado, sim, vai ter a mobilização dos prefeitos, nós vamos usar a força da entidade para estar fazendo a pressão necessária com o governo federal e o governo estadual. Mas eu tenho muita confiança, tanto no governo federal como no governo estadual, que todos estão de mãos dadas, deixaram o pé dos partidos de lado, estão olhando o pé das pessoas, e essa é a nossa defesa aqui na entidade. Então, tudo no momento certo. Agora é momento de construções, de levantamento de informações. Alguns já estão avançando, né? Os municípios que já estavam um pouco antecipados, e cidades aí que já viveram 2, 3 ou 4 episódios, já estão trabalhando projetos em parceria com as universidades, né? A prefeita Santa Teresa anunciou com a UX uma parceria. Eu tenho o exemplo lá de Barra do Rio Azul também, a gente está tendo uma parceria da universidade, lá da Unicampus de Erechim, a Federal Fronteira Sul, que estão nos ajudando a buscar soluções para a gente poder conviver com os nossos 2 rios que cortam a cidade, e esse é o desafio de todos os municípios aí, ver o que dá para ajustar. Algumas cidades vai ter que trabalhar a dragagem, que está ocorrendo um tema agora na Assembleia Legislativa, e a FAMURS também vai participar, porque tem cidades que não tem como deslocar. A região metropolitana é um exemplo disso. É uma ação em conjunto de todas as cidades aqui, não adianta só Porto Alegre resolver
a situação das bombas, eles têm que trabalhar em conjunto com Canoas, com São Leopoldo, com Eldorado do Sul, com Guaíba, porque a ação tem que ser de todos, não resolve um município tomar uma ação, se os outros não fizerem, vai alagar igual. E a mesma situação vai ser no Vale do Taquari, todos têm que trabalhar em conjunto, mas podem contar com a nossa entidade, nós vamos estar ao lado dos prefeitos e prefeitas buscando soluções e fazendo a reivindicação no momento certo, para que as coisas aconteçam de forma rápida. Agora o Rio Grande do Sul aprendeu muito com essa situação e eu tenho falado, a gente vai transformar dessa grande desgraça e catástrofe uma grande oportunidade para a gente repensar os nossos municípios, para a gente poder estar preparado, porque infelizmente os efeitos climáticos, a meteorologia, os especialistas têm falado que estarão nos acompanhando por mais tempo, então nós temos que aproveitar e transformar esse momento tão difícil numa oportunidade para os municípios conviver e ter obras mais estruturadas, colocar as pessoas em segurança, para a gente passar esses momentos difíceis que nós teremos pela frente. A gente está focando muito no Vale do Taquari, porque é de onde a gente é, da nossa sede, mas é uma situação que, desta feita, atinge todo o Rio Grande do Sul. Ontem essa notícia aí de o aeroporto Salgado Filho só ser liberado para voos na segunda quinzena de dezembro, preocupa ainda mais. O senhor falava da questão do ICMS, que pode colapsar o Estado, as prefeituras, no ano que vem. Como é que está vendo o Rio Grande do Sul como um todo, os efeitos que nós teremos e se dá para contar, talvez, com o aporte, não só do governo federal, mas de outros estados também ajudando, se isso já está acontecendo? A gente sabe que muitas cidades, entre aspas, adotaram cidades nossas aqui da região, vieram lá de Santa Catarina para ajudar na limpeza, na reconstrução, continua chegando o voluntariado por aqui, mas isso ali na frente vai acabar, né, prefeito? Então, temos que pensar a médio e longo prazo para o Rio Grande do Sul, até nesse sentido, o estado como um todo e esses problemas que já existem, com estradas que não existem, com pontes que caíram, mas a questão do aeroporto e outras consequências também. Exato. Agora, o aeroporto é algo que tem que ser muito rápido. A gente tem falado aí, ontem mesmo apresentamos para o ministro Paulo Pimenta que essa reconstrução não dá para esperar até dezembro. A gente precisa que o aeroporto de Porto Alegre volte antes. Então, depende de uma negociação entre a concessionária lá, a Fraport, com o governo federal de antecipar uma compensação ainda da questão da pandemia. E eu acho que vai avançar algo nesse sentido. A situação a nível de estado, todos os municípios estão sentindo o impacto desse momento tão difícil, aos 497 cidades, porque a economia é muito dependente um município do outro, as regiões, então tem esse desafio quanto antes de voltar a economia circular, de voltar a movimentar para realmente a gente poder voltar à normalidade do Rio Grande do Sul. E nós vamos estar dialogando constantemente, pessoal. A gente quer anunciar aqui também, nós vamos estar realizando um evento no mês de julho, com os municípios gaúchos, um congresso da FAMURS, onde a gente vai debater as obras preventivas para os municípios que viveram esse momento difícil e para cidades que não passaram por essa situação, para realmente identificar os seus gargalos, identificar as oportunidades que eles têm para se preparar, porque a gente não sabe a hora, o lugar e quem vai ser a próxima cidade que pode ser atingido por um granizo, por um vendaval, por uma enxurrada e pela seca, que também as previsões que a partir de novembro ela volta a bater na nossa porta. Então, a gente está vivendo os extremos aqui no Rio Grande do Sul e a gente precisa aproveitar agora que a imprensa está nos ajudando, que a sociedade está sensível e que o governo federal e o governo estadual estão aqui e a nossa querida iniciativa privada e a sociedade, que todos estão de mãos dadas aí procurando solução. Eu via matérias aí que a iniciativa privada, em parceria com o próprio Exército, estão montando uma ponte aí entre Lajeado e Travesseiro, né? Lajeado e Arroio do Meio. Então, são ações assim que mostram que só o poder público também não vai conseguir resolver tudo de forma rápida. Agora, quando a sociedade vem, estende a mão, os empresários, enfim, todas as entidades envolvidas ajudam, as coisas acontecem mais rápido. Eu acho que é esse momento que a gente está vivendo, onde ninguém está procurando culpados. Temos que procurar soluções rápidas, mas também soluções a longo prazo, porque a gente tem que estar preparado para esses momentos difíceis. Tá certo, muito obrigada. Conversamos com o novo presidente da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURS, e também prefeito de Barra do Rio Azul, Marcelo Arruda. Obrigada por atender a Rádio Independente e um ótimo trabalho aí frente à FAMURS e também no município de Barra do Rio Azul.
Obrigado, mais uma vez a gente coloca a nossa entidade à disposição e reitero, muito obrigado a todos que estão colaborando, que estão ajudando, e nós vamos sim, pessoal, nos reerguer e mostrar mais uma vez para o nosso Brasil a força dos gaúchos, a nossa resiliência e fazer o nosso hino rio-grandense valer. Sirva as nossas façanhas de modelo a toda a terra. Um abraço a todos, uma excelente terça e que Deus nos ilumine para esse momento tão difícil aí de reconstrução.